Bom, hoje nós vamos ver o capítulo 7 de Neemias, então já passamos da metade já, né? Que o livro tem 13 capítulos, e hoje o capítulo 7 que nós vamos ver é um capítulo bem extenso, né? Ele tem 73 versículos. Logicamente que a gente não vai ler tudo, né? Porque é muito extenso. Mas vamos falar então dos principais temas, né, desse capítulo. Nesse capítulo, a gente pode separar assim em duas partes, do versículo 1 ao 4, a gente vê que Neemias está implantando, então, um método de vigilância lá na cidade, e depois da construção dos muros, e na segunda parte, do versículo 5 em diante, a gente vê que ele vai fazer um censo ali, a contagem da população, o registro, né, do povo. Então, falando assim do capítulo, da primeira parte, dos versículos 1 ao 4, a gente vê, esse dá para fazer a leitura, né? Então, vamos lá. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então, aqui nesses versículos, a gente vê que depois que o muro estava reedificado e as portas já tinham sido colocadas, então Neemias adota o que? Medidas de segurança ali, ou seja, ele melhora, né, a segurança ali da cidade. Então, ele acaba nomeando Anani e Ananias, essas duas pessoas, para fazer a administração ali da cidade. E a gente vê que essa escolha, né, desses responsáveis, ela foi feita assim com critério, né, por Neemias, porque é alguém que ia cuidar ali da segurança, né, da administração. Então ele escolheu, olha, a gente vê que ele fala aqui no versículo 2, Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Então, um homem fiel e temente a Deus. Então, ele escolheu pessoas confiáveis para atribuir essa responsabilidade. Nos versículos 3 e 4, aqui está descrito, então, as medidas, né? Quais seriam essas medidas de segurança tomadas ali por Neemias. Ele fala que as portas, elas teriam que ser abertas num determinado período e ficassem abertas ali enquanto os guardas estivessem ali. Depois elas deveriam ser fechadas, trancadas. E então era mais um reforço, né, na segurança, para proteger, para evitar ataques de surpresa, por exemplo, para evitar que ficasse vulnerável, né, a ataques inimigos. Então, aqui o Neemias, né, como o líder, como organizador, ele toma essas medidas, então, de segurança. E aí, do versículo 5 em diante, a gente vê aqui a listagem, né, o registro dos moradores ali da cidade. E no versículo 5, então fala aqui, ó, então, meu Deus, me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. Enfim, aqui ele começa então a listagem. E aí, mais lá para frente no livro, no capítulo 11, a gente vai ver sendo esclarecido, né, qual é o objetivo desse censo. Então, na verdade, ele estava pedindo aqui para que fosse registrado, né, por genealogia. A gente viu no versículo 4 dizendo que a cidade ela era bem grande, espaçosa, mas que havia pouca gente ali. Então, tinha o intuito de repovoar Jerusalém, porque o povo tinha ido para o exílio e tudo mais. Então, ele tinha a ideia agora de repovoar Jerusalém.
e dessa forma, aqueles que conseguissem, então, provar a sua origem, é, e aí, enquanto ele estava dando andamento a esse projeto, o que acontece? Ele localiza o livro da genealogia daqueles que subiram primeiro. E aí fala, nele estava escrito. Então, ele encontrou esse livro, né, com a genealogia desses exilados que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. E o que acontece? Eles voltaram quando, né? Quando vieram com Zorobabel e com outros líderes, né? Que ele vai citando aqui quem são. Então, a listagem é uma listagem extensa. Olha que quantos vai falando, né? Foram os filhos desse, daquele, os números são tais e tais. São inúmeras pessoas. E aqui estão do versículo 39, então estão listados o quê? Os sacerdotes, depois a gente vai ver, aqui estão listados também os levitas, no versículo 43, no versículo 44 estão listados os cantores, no 45 os porteiros, depois no 46 os servidores do templo, e assim vão listando. Depois, no 57, fala dos filhos, né, dos servos de Salomão. E aí segue-se outra listagem. E daí, então, nessa sequência, até o versículo 65, ele continua listando, e cada um, e depois, o que a gente vê, né? Então, essa lista também a gente encontra lá no livro de Esdras, no capítulo 2, os irmãos não precisam ir até lá, mas depois, se quiserem olhar, então essa relação, essa lista aqui apresentada nesses versículos, ela é quase idêntica àquela que consta, então, em Esdras, no capítulo 2. Tem umas pequenas diferenças, mas a gente vê que tinha essa, se a gente olhar, fizer a comparação, é quase idêntica essa listagem. E quando a gente vê aqui no versículo 5, Neemias fala que Deus foi quem pôs no coração dele para que fizesse, então, esse registro, né, das genealogias. Essa ideia de fazer esse censo, a contagem, essa distribuição da população, então, foi dada por Deus para Neemias. Ele é uma pessoa, né, que buscava sempre orava a Deus, ele era um líder ali determinado a fazer a vontade do Senhor. A gente vê Neemias muitas vezes orando, né? Em várias circunstâncias ele sendo tentado a desistir pelos inimigos, mas ele persiste, pede para o Senhor dar estratégia, fortalecer, e com essa perseverança ele, né, e o povo, eles conseguiram reconstruir o muro, e reconstruíram num tempo recorde, que a gente viu em 52 dias aquilo foi erguido. E então agora ele passa para esse procedimento